Já começamos a escrever o nosso arquivo style.css, que é o responsável por estilizar todo o nosso aplicativo. Já buscamos a fonte de texto que vai ser usada e agora é hora de começar a estilizar o header, ou seja, o cabeçalho do nosso PinGeek. O próximo elemento que eu quero estilizar é o nosso cabeçalho, finalmente. Ao invés de ficar rodando nesse simulador, eu vou rodar o nosso aplicativo no próprio Google Chrome, porque ele dá uma agilidade maior no teste. Tá lá, carregando direitinho. Então, esse header, para início de conversa, ele está muito apertadinho, então eu quero que ele tenha um respiro, um espaçamento da margem para dentro, que a gente chama de padding, de 5 pixels no topo e, levando em consideração o sentido horário, a margem direita quero que seja 0, a parte de baixo quero que seja 3 pixels e a margem esquerda, que é a última delas, seja 0. Se a gente atualizar aqui, a gente vai reparar que esse título vai ganhar um pouquinho mais de respiro nas bordas, vamos dizer assim. Além do padding, eu quero dizer que a margem dele vai ser 0, para ele literalmente encostar no topo da nossa página. Quero que a borda de baixo dele, border bottom, seja de 1 pixel, sólida, e seja de um cinza escuro. Vou usar essa cor aqui, um hexadecimal, 666666. Quero que o fundo dela, o background, seja branco. 6 Fs. Bacana, podemos testar. Pronto, o fundo ficou branco. Matamos aquele problema daquela gradiente que o jQuery Mobile trazia pra gente. Colocamos a nossa bordinha embaixo e o PinGeek está escrito de uma forma um pouco diferente. Então a gente percebe que aquele gradiente que o jQuery Mobile trouxe pra gente já foi embora, tem uma bordinha, e o próximo passo é pegar esse PinGeek que está escrito e trocar por aquela nossa imagem que a gente fez com o título do nosso aplicativo. Então vamos voltar aqui no nosso style.css e vamos falar agora com o nosso header H1, ou seja, o título que está dentro do nosso header, que no caso é esse aqui. Nosso header H1, vamos fazer um hack aqui, que é o seguinte: vamos sumir o que está escrito dentro dele, que no caso é PinGeek, que está escrito, e vamos fazer aparecer uma imagem como background. Como que a gente vai fazer isso? Vamos dizer que a altura dele é 0, então vamos dar uma olhada como é que ficou. Pronto, altura 0. Aí, para não aparecer nada que está vazando do elemento, a gente dá um overflow hidden. Atualizamos e pronto, sumiu o escrito PinGeek. Ah, mas agora sumiu tudo, a gente precisa que apareça alguma coisa. Então a gente dá um padding top de 30 pixels, que é o tamanho da nossa imagem. Vamos atualizar. Criou um espaço novamente, só que o escrito PinGeek está aqui embaixo, escondido, como a gente mandou esconder, com a linha do overflow hidden. Além do padding top, a gente precisa falar, finalmente, que vai ter uma imagem de background nesse elemento, que aí, ao invés de ficar aparecendo em branco, vai aparecer a imagem que a gente definir. Então, o fundo, o background, vai ser uma URL. Que URL é essa? 2 pontos barra, porque a gente está na pasta CSS, a gente precisa voltar um diretório, voltar uma pasta para a raiz do nosso aplicativo. Aí sim a gente diz que dentro do diretório img, que é a nossa imagem, vai ter uma imagem chamada header.png. E eu não quero que ela fique se repetindo para um lado e para o outro, então eu vou escrever aqui no repeat, senão o CSS tende a repetir essa imagem várias vezes. Vamos atualizar, tá lá a nossa imagem PinGeek escrita. Aí eu quero que a largura desse H1 seja de 100 pixels, que é a largura da nossa imagem de novo. Atualizando lá, nada vai mudar, porque a gente travou a largura dele, mas a gente não definiu uma margem. Para centralizar essa brincadeira, a gente tem que chegar aqui na margem
E lembrando daquela margem em sentido horário que a gente define, a gente vai traçar 0 para cima e para baixo e alto de automática para as duas laterais. Então a gente atualizando esse arquivo, pronto, temos o nosso PinGeek atualizado. Achei essa bordinha aqui de baixo um pouco escura. Isso é normal, a gente começa a escrever o CSS, a gente vê algumas mudanças que seriam bacanas de fazer. Então eu vou trocar essa cor por F4, 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 que é um cinza bem mais claro. Vamos atualizar para ver como ficou. Pronto, ficou mais sutil, ficou melhor. Vamos deixar assim.